essa pessoa enxergando vocês como uma pessoa muito trabalhadora, pé no chão, que tem maturidade, tá? Essa pessoa vai lutar por vocês. É uma pessoa que sabe muito bem o que quer. Olá, virginianos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tiragem semanal e atemporal. Essa semana, tiragens de amor. Vamos ver o que a espiritualidade traz aqui para vocês. Signo de Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Energia predominante para os próximos 7 dias. Virgem. Um novo ciclo romântico começa. Lua nova em Libra, Virgem. Eita, pode ser que vocês conheçam alguém do signo de Libra. Ou tenham forte no mapa, pode ser uma reconciliação também, pode ser. Se bem que aqui tá mais para um novo amor. Ah, pode ser um novo ciclo romântico começa, pode ser uma reconciliação também, né? Pode ser. O que mais? Um clímax intenso se aproxima, a lua cheia em Áries. Áries também, pode ser que vocês estejam lidando com alguém do signo de Áries ou ter forte no mapa. Eita, nós! Ou é uma reconciliação, ou é uma pessoa nova, mas ó, não vai demorar. E aqui vai ter muita química. Tá? Um clímax intenso se aproxima. Eita, que mais? Uma mensagem geral aqui para os virginianos, próximos 7 dias, leitura de amor, leitura geral, Virgem. Uma limpeza aqui. Por quê? Certo. Tá. Aqui a gente pode estar falando de uma reconciliação? Pode. Se for uma reconciliação, tem alguém chorando muito por vocês aqui. Lembrando que pode estar espelhada, tá, gente? Antes que alguém venha falar coisa... Gente do céu, eu dou risada, mas é impressionante. As pessoas pensam que é leitura particular, eu acho, né? Será? Mas caramba, será que não tá claro isso ainda? Que é uma leitura coletiva, né? Tem pessoas que querem... Nossa Senhora! Como é que fala? Dirigir. Quer dirigir os canais aqui. Você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, sabe? Como se a pessoa fosse exclusiva, né? Se eu for agradar a cada um que vem falar sugerir alguma coisa, pelo amor de Deus, vai virar uma bagunça aqui, né? Então, gente, não complica, pelo amor de Deus, tá? Não sou eu, então tá espelhado. Ah, também não sou eu, então não é pra você. Simples assim, tá? E ponto final. Bom, vamos lá. Nossa Senhora. É uma pessoa, tá? Considerando que é do lado de lá, é uma pessoa que tá chorando muito por vocês, ou chorou muito por vocês, né? Eu vejo que alguém que vai estar nesses próximos dias promovendo uma grande limpeza na vida dela, no que se refere ao emocional, tá? Como assim, Silvia, uma limpeza? Sabe quando a gente a gente... Geralmente é assim, né? A gente precisa quebrar muita cara pra chegar nesse estágio aí, né? De você finalmente sentar, parar, analisar, mas caramba, que M que eu tô fazendo que as coisas não vão pra frente. Nenhum relacionamento flui, as coisas não andam, né? As pessoas não se comprometem, eu só lido com pessoas que me traem, que me decepcionam. É alguém que parou para refletir aqui. Tá? Alguém que percebeu que de repente poderia ter a ver
com alguns comportamentos, né, que ela tinha, algumas ideias fixas. Tem pessoas que são assim, né, tem ideias fixas, ou pessoas inflexíveis, acham que estão sempre certos, estão sempre certas. Enfim, eu vejo que é alguém que vai estar fazendo uma grande limpeza aqui, nesse sentido, tá? Refletindo muito, mudando a maneira de pensar, tá? Se afastando de amizades tóxicas, amizades de pessoas invejosas, tá? Tem muito disso também, de casais que se separam por causa de inveja, né? De pessoas que começam a dar muito palpite nos relacionamentos e que se mostram amigos, mas às vezes não é amigo, não. É uma pessoa que tem inveja, né? De ver você feliz, de você estar com uma pessoa bonita, por exemplo, ou você estar feliz, estar com uma pessoa que é muito companheiro, companheira, e essa pessoa não consegue alguém. Inveja, né? Ou às vezes é alguém que perdeu o amigo, a amiga solteira para vocês, né? E agora tá sozinho. Então, quando vocês brigam, essa pessoa faz de tudo para que, né, o ser de luz de vocês permaneçam na solteirice, para continuar fazendo companhia pra belezura lá. Também tem esses absurdos, tem, né? Então, de repente, é alguém aqui que era muito, como que fala? Influenciável. É uma pessoa que se deixava levar muito pela conversinha dos outros, né? Ele se lascou. Por isso que eu tô falando. Na maioria dos casos, gente, não estranha se minha voz ficar meio esquisita, tá? Eu não tô incorporando ninguém, não. É porque eu tô já muitas horas fazendo vídeo. Ai, gente. E aí eu dou umas engasgadas. Tá? Então, é alguém que vai estar fazendo uma limpeza aí nesse sentido, tá? Então, se afastando de amizades tóxicas, né? Gente que se metia demais, pode ser família também, tá? Reconciliação, tô falando, tá? É alguém que enxerga vocês como uma pessoa muito família, uma pessoa muito dedicada à família, pode ser um pai, uma mãe de família. Ela enxerga vocês como uma pessoa exemplo. Enxerga vocês como uma pessoa exemplo, tá? Ela sofre longe de vocês, mas ela não demonstra. Então pode ser uma pessoa orgulhosa, pode ser uma pessoa orgulhosa aqui. Não quer demonstrar fraqueza, sabe? Esse pensamento besta, geralmente homem, né, que tem isso aí. Não sei por quê. Mas eu não vejo isso como fraqueza, né? Eu admiro homens que demonstram aquilo que realmente sentem. Tem muito homem assim, né? Não quer admitir que tem ciúmes, né? Não quer admitir que ainda sente saudade. Nossa, acho tão bonito, né? Pessoas que são transparentes, que demonstram isso. Mas aqui eu não tô falando de uma pessoa assim, tá? Eu tô falando de uma pessoa orgulhosa, tá? Exatamente o contrário do que eu tô falando aqui. Então é alguém que não quer demonstrar pra vocês que sente a falta de vocês, mas sente pra caramba. Não quer mostrar pra amigos, familiares. Por quê? Porque dependendo dessa pessoa, quando vocês terminaram, meteu o pau em vocês, né? E agora, como é que faz? Eu vou falar que eu tô com saudade daquela pessoa que nossa, fiz a caveira? Né? Entende? Por isso que essa pessoa tá vendo essa situação como um grande obstáculo. Isso saiu o elefante. O elefante, ele fala de um grande obstáculo, né? Não é que é um grande obstáculo, na verdade, na visão dessa pessoa, ela enxerga isso como um grande obstáculo. Mas se for isso que eu falei, é essa pessoa que criou esse elefante na vida dela, né? Saiu fazendo a caveira de vocês aí. Agora tá com medo de enfrentar os olhares dos amigos, dos familiares, julgamento dos outros, tá? Eu tô sentindo uma energia assim, de pessoa que é meio preocupada com o que os outros vão pensar. Tá enxergando isso aqui como um grande obstáculo aqui. É uma pessoa que sabe que vai ter que se dedicar muito a vocês. Muito, muito, muito. Porque vocês são uma pessoa muito especial. Eu tô falando, essa pessoa vê vocês como uma pessoa muito... É uma pessoa exemplo. Entende? Essa pessoa admira muito vocês.
Não é aquela pessoa que é admirada pelos certificados que tem, pelo carro que tem, pelo corpo que tem. Não, é uma pessoa que ela é admirada pelo que ela é. Sabe? Comportamentos, caráter, valores. É uma pessoa exemplo. Ela vê vocês como uma pessoa exemplo, ó. Vê vocês como uma pessoa muito especial. Ah, e vê vocês como uma pessoa muito bonita, tá? Pode ser homem ou mulher, mas vê vocês como uma pessoa muito bonita. É uma pessoa que tá mais focada agora naquilo que quer. Por quê? Porque é uma pessoa que se deixava levar muito por coisas superficiais. O que eu falei aqui? Se livrando de quê? Amizades superficiais, amizades tóxicas, pessoas invejosas, que pode incluir família. De repente é uma pessoa que ficava olhando para tudo quanto é mulher na rua, para tudo quanto é cara na rua, né? Sabe? Pessoa que, nossa senhora, tá com você, tá com uma pessoa, mas se deslumbra fácil com qualquer rostinho bonito. É uma pessoa que não se compromete, é uma pessoa imatura. Tá? Para alguns casos, vocês se afastaram dessa pessoa por causa disso. Pode ser. Vocês queriam algo mais sério. Se vocês são mesmo isso daqui, né? Uma pessoa que tem valores, princípios e tal, jamais ficaria com uma pessoa assim. Jamais. Jamais. Não bate. Tá? Então, para alguns casos, pode ser que foi isso um dos motivos de vocês terem se afastado desse ser de luz. Uma pessoa que não sabia o que queria, uma pessoa que se deslumbrava muito com qualquer rostinho bonito, né? Não tinha uma postura de uma pessoa realmente confiável, digamos assim, né? Não transmitia segurança, entende? Agora é uma pessoa que tem mais foco, porque deve ter quebrado a cara com essas pessoas, com esses rostinhos bonitos, superficiais aí da vida, tá? Mas é a espiritualidade falando para esse ser de luz, não foi perda, foi livramento, seja o que for que essa pessoa se livrou, amizades, relacionamentos superficiais, rostinhos bonitos, né? Seja o que for, não foi perda, foi livramento. Isso pode incluir comportamentos também. Tá? Ó, mais uma energia que fala de uma pessoa muito especial, de alguém muito bonita. Uma pessoa que chama atenção. Essa pessoa vê vocês assim. Pode estar invertido? Pode estar invertido, porque se for vocês querendo a reconciliação, pode ser que vocês vejam uma pessoa dessa maneira. Tá? Se for uma pessoa nova, eu vejo que vocês também vão estar passando por um processo de transformação aqui. Fazendo uma limpeza geral na vida de vocês. Mesmo caso. Porque vocês vão conhecer uma pessoa que vocês vão admirá-la pelos valores, pelo caráter, pela essência dela. Mais uma vez, não é alguém, não é aquele tipo de pessoa que precisa apelar, precisa ficar, sabe, expondo fotos de biquíni, dos seus músculos, do carro importado. Não tem nada disso, não precisa apelar, não precisa, para chamar atenção. Chama atenção por si só, pelo que é. Tá? Alguém que vai enxergar vocês como uma pessoa exemplo, ou vocês vão enxergar alguém como uma pessoa exemplo aqui. Que pode ser pai, mãe de família. Para alguns casos, vocês já conhecem essa pessoa. Só que essa pessoa não teve coragem de se declarar para vocês ainda. Porque, de repente, essa pessoa precisava fazer essa limpeza. E por que essa pessoa precisa fazer essa limpeza? Porque essa pessoa viu que vocês têm uma característica meio que incomum. Porque isso aqui é incomum, né? No mundo que a gente vive hoje, uma pessoa que vibra nessa energia aqui é uma pessoa incomum. Concordam? Tá em extinção. Então, quando a pessoa bateu o olho aqui em vocês e vê que vocês são assim, caramba, meu, existe uma pessoa assim? Nossa! Eu tinha quase certeza que não existia pessoas assim nesse mundo, né? Então, quando essa pessoa bate o olho em vocês, vai encarar vocês como um grande desafio. Porque uma pessoa assim não aceita qualquer pessoa. Não se relaciona com qualquer um.
É uma pessoa que sabe muito bem o que quer. Então, esse ser de luz vai ver vocês, vai enxergar vocês como um grande desafio. Será que eu consigo? Né? Não sei se vocês estão ouvindo, eu tô mordendo a bala aqui, é que eu tô com... Minha garganta tava pedindo socorro, é uma bala pra garganta, tá? Eu tô com o microfone bem aqui perto, eu não sei se faz barulho, se fizer, desculpa. Então é alguém que vai perceber, eu vou ter que fazer algumas mudanças na minha vida aqui. Vou ter que fazer algumas limpezas aqui. Eu vou ter que mudar o meu modo de pensar, sabe? Meu mental, meu emocional. Então se eu sou uma pessoa muito imatura, ou sou uma pessoa muito, né, superficial, só lidei com pessoas superficiais, tinha atitudes muito infantis, não me comprometia muito, eu vou ter que mudar. Eu vou ter que mudar algumas coisas aqui. Minhas companhias, né? Porque alguém assim não vai andar com qualquer pessoa, tá? Aqui é alguém que tem uma maturidade emocional muito grande, tá? Então, é o que eu falei, para alguns casos, vocês já se conhecem. Por que eu tô falando isso aqui? Porque aqui tem uma energia de alguém que tá disfarçando. Essa pessoa tem interesse já por vocês, tá? Não diria nem sentimento, pode ser sentimento, pode ser que já tenha sentimento. Para outros casos, tá muito no início ainda, né? Mas essa pessoa, ela não quer só amizade com vocês. Já de cara, já percebeu que vocês são diferentes. Só que essa pessoa disfarça. O que ela fala, de repente ela fala com vocês como se vocês fossem amigas, amigos, né? Vocês fossem amigos, amigas. Mas, na verdade, ela queria ter algo a mais com vocês. Só que ela não demonstra. É como se... Então, entendeu? Vocês estão entendendo? É como se essa pessoa... Para eu poder falar o que eu quero falar, para eu poder me declarar, para eu poder arriscar algo com virgem, eu vou ter que fazer umas limpezas aqui. Tá? Por isso que vai ser um grande desafio. Será que eu tô disposta a abrir mão mesmo disso? Né? Se for alguém que quer realmente um relacionamento para valer, vai superar isso aqui. Porque a energia do elefante, ele traz uma energia de obstáculo, mas ele também, ao mesmo tempo, ele traz uma mensagem de superação. Quando sai a energia do elefante, é como se estivesse falando, considere esse obstáculo superado. E é como se esse desafio fosse colocado assim, estrategicamente na frente de vocês, na vida de vocês, justamente para vocês promoverem algumas mudanças que é como se a espiritualidade estivesse falando. Já tinha que ter mudado. Lembrem-se disso, gente, nada é por acaso. Tá? A espiritualidade aproveitando essa ocasião aqui, tá? Para fazer com que vocês promovam certas mudanças. E isso só aconteceria se vocês encontrassem alguém que vocês vissem como um grande desafio. Eu vejo que vocês vão se dedicar muito aqui, hein? Vai ter dedicação aqui, ó. Para eu merecer isso daqui, eu vou ter que me dedicar, mas eu tô disposta, Porque eu tô cansado dessa vida aqui, ó, de superficialidades. Ó, vocês se livrando de algo aqui. O mesmo que eu falei para caso de reconciliação. É a espiritualidade dizendo, seja o que for que vocês vão deixar para trás, comportamentos, atitudes imaturas, egoístas, né, inflexíveis, de repente é uma pessoa meio inflexível, né, ou amizades, sabe, vícios, vício em rede social, pornografia, bebida, droga, pode ser o que for. Seja o que for que vocês vão se livrar, porque vocês vão ser intuídos a se livrar de algo aqui, porque vocês vão saber, vocês vão ter consciência de que se vocês não fizerem isso aqui, não vai rolar.
com essa pessoa, tá? Seja o que for, a espiritualidade dizendo, não foi perda, foi livramento. Então, se for algo que vocês vão eliminar e que pode, em algum momento pode ser que vocês venham a pensar, cogitar a ideia de que eu posso ter me precipitado, será que foi o certo eu ter me afastado daquelas pessoas, daquelas amizades, ou desse meu comportamento, né, e tal, ou abrir mão da minha solteirice. É como se a espiritualidade estivesse confirmando, a escolha que você fizer vai ser a correta. Tá? É como se essa pessoa chegasse justamente para tirar vocês dessa vida. Que a espiritualidade também já não estava mais contente de ver vocês nela. Tá? Eu não sei qual que é essa vida aí, mas a espiritualidade não está muito contente não, tá? Essa pessoa foi colocada estrategicamente na vida de vocês para que vocês saíssem dessa condição. Tá? Alguém que tem muito a agregar a vocês, alguém que tem muito a ensinar a vocês, porque é uma pessoa que... Então, vocês mesmos vão enxergar essa pessoa como uma pessoa exemplo. Vai dizer o quê? Mais. O que mais para a Virgem? Signo de Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. O que mais? Leitura de amor, próximos 7 dias. Vamos ver o que mais aqui. 8 de copas. Ás de paus. 3 de ouros. 8 de paus. Ás de espadas. Se for uma reconciliação, aqui não teve reciprocidade, mas não teve mesmo, não teve mesmo. Essa pessoa, nossa, essa pessoa ela quer voltar na energia de vocês, tá? Essa pessoa quer realmente um novo início com vocês, ás de paus e ás de espadas. Eu quero um novo início baseado na verdade, então pode ser pessoas que mentiram para vocês, pessoas que enganaram vocês, pessoas que iludiram vocês, pessoas que não foram verdadeiras com vocês, tá? É uma pessoa que quer um novo início de uma forma mais verdadeira, mais honesta, tá? O que mais? 9 de copas. Então, essa pessoa tinha 9 de copas com vocês, claro, né? Se essa pessoa enxerga vocês como uma pessoa exemplo. O que é o 9 de copas? Satisfação emocional. Vocês promoviam uma satisfação emocional muito grande para esse ser de luz. É como se essa pessoa tivesse muito orgulho de ter vocês do lado, de apresentar vocês para os amigos, para os familiares. Por quê? Porque vocês são vistos como... Nossa, vocês, na visão dessa pessoa, vocês são pessoas muito admiráveis. Sabe? Entende? É como se essa pessoa estando ao lado de vocês, é como se não tem quem não percebesse a minha alegria, o meu bem-estar, porque vocês, com esse jeito de vocês promoviam, nossa, sabe, brilho nos olhos, a pessoa que está sempre bem, começou a se arrumar melhor, começou a se cuidar mais, né? Começou a ficar mais alegre, mais em paz, menos irritado, né? Então, é alguém que trazia esse conforto emocional para ela. Entende? E foi isso que ela perdeu. Por isso que ela sabe que ela precisaria fazer mudanças. Por isso que tem energia de choro. Ó, o carro. Essa pessoa vem correndo procurar vocês aqui. Querendo esse novo início com vocês. Nossa, vai vir muito rápido. Não vai demorar. Não vai. Essa pessoa mora distante de vocês, tá? Outra cidade, estado. Mas essa pessoa vem. Cinco de paus. Muitos conflitos, tá vendo? Teve conflitos aqui. Por quê? Porque é uma pessoa que não era comprometida. Tá? Aqui não tinha um trabalho de equipe.
Então pode ser uma pessoa que se achava muito aqui, tá? Aqui pode ser pessoas que permitiram que outros, né, colegas, familiares se metessem na relação. Sabe aquela pessoa que fica divulgando para todo mundo? Toda vez que tem uma discussão com vocês, sai falando pro amiguinho, pra amiguinha. Não tem que falar, né? Pessoa que fica falando muito pros amigos, pra amiga, pra família, o que acontece dentro dos relacionamentos. Vixe, Maria, esse aí tá cavando o próprio buraco. Não dá coisa que presta, gente. Né? Relacionamento a dois, quando tem confusão, gente, fica quietinho, cada um fica pro teu canto, reflete cada um sozinho, depois resolve entre vocês. Não fica botando outras pessoas, né? Porque toda vez que a gente faz isso, a gente acaba dando, de certa forma, abertura, liberdade para que essas pessoas futuramente se metam. Acham que tem o direito de ficar palpitando. Entende? Para alguns casos teve palpite aqui, tá? Complicado, né? Ó, Pagem de Ouros, essa pessoa quer ser mais comprometida, quer fazer uma proposta de amor para vocês aí, de compromisso mais sólido, tá? Então é alguém que não se comprometia. Então se vocês estavam namorando, essa pessoa vai pedir vocês em casamento, tá? Tem uma energia de progresso, de subida de nível aqui. Se nem namorado não tava, não era, sabe? Não queria assumir um compromisso, não queria falar, pedir vocês em namoro, algo assim, essa pessoa vai pedir vocês em namoro, tá? Aqui a gente pode estar falando de intromissão de outras pessoas, mas a gente pode estar falando também de conflito de ideias, tá? As ideias não batiam, é como se alguém... Então, é aquela energia de competição, né? Daqueles casais lá que parece mais um ringue do que outra coisa. Não, ao invés de lutar pela união do casal, né? Favorecendo a união do casal, não. Cada um queria ver só o seu lado, ou no caso, o outro lado de lá, né? Queria só ver o lado dele e dela, entende? Não era uma pessoa flexível. Não é uma pessoa que chegava para vocês e queria saber o que estava te chateando, o que a gente poderia fazer para mudar, para ficar bem. Tudo bem, eu vou tentar então melhorar isso aqui, né? Tudo bem, eu não vou em tal lugar. Se isso te incomoda, se isso te traz insegurança, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, né? Não era uma pessoa compreensiva aqui, não tem compreensão não, tá? Aqui teve muitos conflitos. Aqui teve muitos conflitos, tá? Essa pessoa quer voltar fazendo uma proposta aí pra vocês. 7 de copas. Aqui para muitos pode ser que vocês foram embora porque essa pessoa tinha contatinhos, não queria abrir mão disso, tá? Ou é uma pessoa muito assim, ela é muito duvidosa, não sabe o que quer, sabe? Uma hora parecia que queria se comprometer, outra hora parecia que não queria abrir mão da individualidade, da solteirice. Então era uma pessoa assim, não sabe o que quer, tá? É uma pessoa que idealiza vocês. É claro, né, o que eu falei, se essa pessoa vê vocês como um exemplo, é normal que ela idealize vocês. O que é idealizar, Silvia? É você olhar para a pessoa e imaginar assim, sabe? Eu me imagino casado com virgem. Quando eu penso numa viagem internacional, eu incluo virgem já nos meus pensamentos, nos meus planos. Eu penso em construir algo, criar um projeto ou, sei lá, um negócio próprio. Eu já incluo virgem como sócio, sócia, por exemplo. Entende? Isso que é idealizar. Eu enxergo virgem como pai, mãe dos meus filhos. Sabe? Cavaleiro de Espadas, essa pessoa vem muito rápido, tá? Muito rápido, muito rápido vem. Finalização de um ciclo com méritos. Essa pessoa aprendeu uma grande lição aqui, tá? Ela tá encerrando um ciclo na vida dela que pode envolver o quê? O temperamento dela, ou essas escolhas, né? Essa falta de comprometimento dela, né? Ela fez a limpeza, lembra que eu falei? Essa pessoa fez uma limpeza aqui, que envolve o espiritual, o emocional, o mental. Ó, uma pessoa que está disposta a se dedicar, lembra? É uma pessoa que supera esse desafio, que no caso, na visão dela, era visto como um grande desafio. Mas é uma pessoa que vai superar e vai estar disposta a se dedicar para valer aqui, para não perder vocês. Porque enxerga vocês como uma grande preciosidade.
perdeu vocês por causa de superficialidades. Pessoas superficiais, amizades superficiais, contatinhos, tá? Pessoa que agia com imaturidade aqui. É uma pessoa que... pra farra, tá? Aí vocês pularam fora, claro, né? Tá? Enxerga vocês como uma rainha de ouros. Energia de uma pessoa muito comprometida, pé no chão, é só energia, não é gênero, tá? Energia de uma pessoa muito comprometida, confiável, pé no chão, que tem maturidade. Vocês é tudo que essa pessoa sempre defendeu, sempre sonhou. Então, se depois que vocês se separaram, alguém falou mal de vocês, de repente, na hora, essa pessoa pode até ter metido pau em vocês, mas depois, tá? Hoje, digamos assim, hoje, é uma pessoa que reconheceu o valor realmente de vocês. E aí de quem fala mal de vocês. É uma pessoa que vai assumir vocês pra valer, pra todo mundo aqui. Tá? Abrindo mão de crenças limitantes aqui, tá vendo? Ela se colocava numa posição de estar presa a uma situação. Que situação? De não saber o que quer, de não querer abrir mão da solteirice, não querer abrir mão desse tipo de comportamento, né? Comportamento que não favorece relacionamento afetivo amoroso nenhum, né? Pessoa que age como solteiro ou solteira, né? É alguém que abre mão dessas crenças limitantes aqui, tá? 10 de ouros, é uma pessoa que enxerga vocês como uma pessoa de valor. É alguém que quer constituir família com vocês, tá? Tem energia de casamento, quer ser justo com vocês, energia da justiça, Libra, casamento de novo, Hierofante, Touro. Tem muita energia de casamento aqui. Mas também, né, se essa pessoa vê vocês assim, realmente essa pessoa vê vocês como uma pessoa muito especial. Se for uma pessoa nova, é uma pessoa que também vai vir muito rápido, tá? Mora distante de vocês. Lembrando que as leituras podem estar espelhadas, pode ser vocês indo na direção de alguém, tá? Mas então, continuando, mantendo assim do lado de lá, se vocês conhecerem alguém, é uma pessoa que vai vir muito rápido na direção de vocês, tá? Pode ser que alguém tenha que abrir mão de algo que envolva o emocional dela para vir na direção de vocês, para viver essa história com vocês. Pode ser. Ou vocês, né, tendo que abrir mão de algo, tá? Que envolve o emocional de vocês. Essa pessoa vai ver vocês como alguém que vai satisfazer muito o emocional dela, tá? Mesma coisa que eu falei de reconciliação. Porque vai ver vocês como uma pessoa realmente de muito valor aqui. Alguém vai vir muito rápido na direção de vocês porque vê vocês como uma pessoa muito... alguém preocupado com a concorrência. Tá? Vai querer logo vir fazer uma proposta aqui para vocês. Pode ser uma pessoa que seja dos contatinhos de vocês, que vocês tenham como contato aí, tá? Vai querer um início baseado na verdade, alguém que vai ser muito claro, muito clara, muito verdadeiro, transparente, tá? Vai ser um início que vai trazer muito entusiasmo, sabe? As famosas borboletas no estômago. Vai ser assim. Essa pessoa não vai demorar para vir não, tá? Vai vir muito rápido. Tem energia de Libra, tem energia de Libra, Gêmeos, Aquário, Câncer, Áries. Libra tá forte. Acho que esses são os mais fortes, tá? Libra. Touro, né? Touro. Tá? Tem energia de comunicação, eu vejo vocês comunicando muito com essa pessoa, muitas trocas de mensagens, essa pessoa enxergando vocês como uma pessoa muito trabalhadora, pé no chão, que tem maturidade, tá? Essa pessoa vai lutar por vocês. É uma pessoa que sabe muito bem o que quer. Se não sabia, agora sabe. Tá? Alguém que vai assumir vocês para todo mundo. Tá? Vai abrir mão também de algumas crenças limitantes. De repente pode ser uma pessoa que era um pouco inflexível em relação a comportamentos, atitudes, ideias. Vai querer casamento mesmo. Ó.
10 de ouros fala de casamento, fala de estrutura familiar, alguém que vai trazer, vai querer promover uma segurança material para vocês também. Ó aqui a carta da justiça. Algo justo vindo para vocês. Tá? Hierofante, que fala de casamento, comprometimento novamente. Alguém que vai se dedicar muito ao relacionamento, tá? Ou são vocês, lembrando que pode estar espelhado, tá? Essa pessoa vai se dedicar muito ao relacionamento aqui, ó. Porque vai enxergar vocês como uma pessoa muito especial. Mas para isso ela sabe que vai ter que fazer essa limpeza, que envolve o quê? Superficialidades. E que é aquilo que eu falei, que a espiritualidade só confirma aqui. Seja o que for, não vai ser perda, vai ser livramento. Então não se lamente daquilo que você vai cortar. Tá? Cortando isso, fazendo essas limpezas, esse reajuste mental, emocional, né? Aí sim, vocês vão poder falar exatamente o que o coração de vocês está sentindo. Olha que lindo. Um novo ciclo romântico começa, um clímax intenso se aproxima, não tem jeito. Aqui, gente, vocês vão realmente conhecer uma nova pessoa. Essa pessoa vai marcar o fim de um ciclo na vida de vocês, no que se refere ao amor. O que é esse ciclo? Pode representar um tempo longo que vocês estão sozinhos, pode ser um tempo longo que vocês só se relacionaram com pessoas superficiais, um tempo longo que vocês estavam casados com alguém que era muito tóxico. Seja o que for, essa pessoa vai marcar a vida de vocês. Vai trazer uma grande transformação para a vida de vocês, tá? Virgem, se vocês estiverem lidando com alguém do signo de touro, se for uma reconciliação, eu não vejo muito favorável, tá? Eu sinto que vocês vão seguir adiante. Essa pessoa vai querer reconciliação com vocês, essa pessoa vocês vão querer seguir adiante, ou o contrário, se vocês quiserem reconciliação com essa pessoa, eu não tô vendo muito favorável não, tá? Se for uma pessoa nova, essa pessoa vai ter que deixar uma situação que envolve o emocional dela, ou vocês, para se conectar a vocês, tá? Se for signo de virgem, essa pessoa vai fazer uma proposta muito rápido para vocês. Virgem com virgem, né? Ou são vocês fazendo essa proposta. Se for reconciliação, essa pessoa quer um novo início, quer uma nova chance com vocês. Essa pessoa tem muita atração física por vocês, ou vice-versa. Se for uma pessoa nova, também vai ter uma atração física muito grande, tá? E essa pessoa não vai demorar para fazer essa proposta para vocês, tá? Signo de Capricórnio. Capricórnio vai querer construir algo junto com vocês, tá? Já tá planejando isso, já mentaliza planejar algo, construir algo com vocês. Tá? Trabalharem juntos, enfim, tá? É uma pessoa que vai estar disposta a se comprometer mesmo com vocês, ou vice-versa. Se for uma reconciliação é a mesma coisa, se era uma pessoa que não se comprometia muito, não era muito recíproca, essa pessoa querendo ser mais recíproca, mais presente, mais comprometida, entende? Se for peixes, eu vejo muita troca de mensagens, vocês numa fase de troca de mensagens, e pode haver um deslocamento, vocês indo na direção de peixes, para conhecer peixes, por exemplo, ou o contrário, tá? Se for reconciliação, essa pessoa querendo vir na direção de vocês, ou o contrário, tá? Tem uma energia de movimentação, de viagem, de troca de mensagens, e algo muito rápido, ok? Signo de Câncer, se for signo de Câncer, essa pessoa vai querer um início com vocês, ou um novo início, se for reconciliação, baseado na verdade, tá? Sendo muito claro. Essa pessoa, se for reconciliação, essa pessoa teve uma clareza a respeito de algo que ela não tinha antes. Se ela não conseguia enxergar agora, ela enxerga com mais clareza, tá? E vai querer um novo início baseado na verdade. E se for uma pessoa nova, também, um início de forma bem transparente, tá? Na base da sinceridade desde o início, bacana, tá? Escorpião vai ver vocês como a pessoa perfeita para se ter do lado, tá? Vai querer investir no relacionamento, tá? Eu vejo que tem uma energia muito boa para vocês, tá? Muito favorável, tá? Para que vocês se entendam, para que vocês sejam muito felizes e tenham um relacionamento muito harmonioso aí, Capricórnio, tá? Isso tanto para reconciliação como para pessoa nova, tá bom? Áries pode ser uma pessoa que, se vocês estiverem
conhecendo alguém, ou se relacionando com alguém, ou se for reconciliação, essa pessoa está longe, distante de vocês. Para muitos casos, essa pessoa está distante, tá? Geograficamente falando. Cidade, estado, tá? Mas essa pessoa vem na direção de vocês. Tá vindo na direção de vocês. Tá? Leão. Leão, eu vejo conflitos aqui, tá? Eu vejo que se a pessoa tentar reconciliar com vocês, vai dar BO. Vai dar BO. E se for uma nova pessoa, pode ser uma pessoa que esteja querendo vir na direção de vocês, preocupado com a concorrência. Tá? Ou vice-versa, vocês querendo na direção de Leão, com medo de perder para a concorrência aí. Tá? Sagitário. Sagitário vai querer propor algo muito sério para vocês. Tá? Alguém que não vem para brincar, não. Vai querer propor algo muito sério, vai querer pedir vocês em namoro, é uma pessoa que vai querer formalizar tudo, entende? Não é uma pessoa aventureira, não é uma pessoa que vem brincar com o sentimento de vocês. Se for reconciliação, mesma coisa. Se é alguém que não se comprometia, isso muda. Tá? Pode estar invertido também. Tá? Virgem com Libra. Pode ser que aqui, se for uma pessoa querendo reconciliação, essa pessoa idealiza vocês. Tá? Ou vocês idealizam essa pessoa, né? Pensa em vocês direto, não para de pensar em vocês. Ou vice-versa. Se for uma nova pessoa, pode ser uma pessoa que seja, pode ser libriano que seja dos contatinhos de vocês, ou vocês sejam, vice-versa, é a mesma coisa, né? Se for contatinho, é a mesma coisa. Então, essa pessoa também vai ver vocês como uma pessoa, vai idealizar vocês, tá? Vai enxergar vocês como uma pessoa ideal para casar, tá? Vai muito de encontro com o que ela sempre desejou para a vida dela, ou vice-versa. Pode ser que vocês vejam essa pessoa como sendo a pessoa ideal para se ter do lado, tá? Virgem com Gêmeos. Se for Gêmeos, geminiano, geminiana vindo muito rápido na direção de vocês, tá? É alguém que vai querer esclarecer algo com vocês. Se for reconciliação, alguém que vai querer esclarecer algo com vocês. Ter uma conversa muito justa com vocês. Se for uma nova pessoa, é a pessoa querendo se declarar, é uma pessoa querendo vir muito rápido na direção de vocês para ter uma conversa com vocês, muito séria. Tá? Gêmeos. Se for Aquário, eu vejo vocês finalizando uma situação na vida de vocês, para se conectar a Aquário. A chegada de Aquário vai marcar, né, essa finalização na vida de vocês, ou o contrário. Se for uma reconciliação, aqui a gente pode estar falando de uma das partes, ou ambas as partes, finalizando algo na vida de vocês para se reconectarem, que pode ter a ver com comportamentos, atitudes e tudo mais, ou a gente pode simbolizar a finalização definitiva da relação. Cada um seguindo o teu caminho, aprendeu uma grande lição entre vocês, mas cada um vai seguir o teu caminho. Beleza? É isso que eu tenho para vocês, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para aqueles que ainda não são inscritos, e a gente se vê na próxima leitura, certo? Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.